Lição número 13, o Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Sem absolutamente nenhuma dúvida, a maior agressão às Escrituras, de longe a maior heresia já levantada em todos os tempos nas igrejas, e tristemente naquela que deveria ser o povo escolhido de Deus, é a doutrina que nega a filiação literal de Jesus Cristo em relação a Deus. Cresce, infelizmente, no meio cristão, a ideia de que finalmente Cristo não é o Filho literal de Deus, mas como uma parte integrante do Deus triuno. Ele apenas assumiu o papel de Filho no plano da redenção. Esta heresia é o objetivo final do inimigo e supera em perigo a própria Trindade, pois a Trindade, tão absurda quanto possa parecer, em si mesma apenas lança as bases para esta heresia final. Note-se que quando a ideia da Trindade foi lançada, embora confusa como toda a doutrina babilônica, não evidenciava o fato de que Cristo não era e não é o Filho de Deus literal. Essa doutrina, estranhamente aceita sem questionamentos por aquele que deveria ser um povo protestante, que infelizmente não protesta mais contra estes erros babilônicos, ensina que apenas Jesus, quando nasce de Maria, é que passa a ser de fato Filho de Deus. Mas note-se, por favor, o texto acima. Ele nos ensina que Deus deu o seu Filho unigênito. Vejamos aqui pelo menos 3 pontos relacionados a este texto. Número 1, Deus deu o seu Filho. O texto de maneira nenhuma ensina que Deus assumiu o papel de pai e que Cristo assumiu o papel de filho. O texto ensina taxativamente que Deus deu o seu Filho. Se ele deu o seu Filho, então é porque de fato ele é o seu Filho. Número 2. O texto diz que ele deu o seu Filho, não diz que ele emprestou. Isso ensina também taxativamente que ele deu um Filho divino aos seres humanos e nunca mais o receberá de volta. Como assim? Isso mesmo. Porque o Filho que voltou a ele não é o Filho divino que ele deu, mas um Filho humano que levará para sempre as marcas da humanidade, inclusive as marcas dos pregos nas mãos. Número 3. Poderia Cristo passar de fato a ser filho apenas quando nascido de Maria? Não. Porque o texto nos ensina que Deus deu o seu unigênito. Não diz que ele deu o seu primogênito. Cristo, enquanto no céu, era o unigênito, único gerado, único em sua espécie. Porém, ao nascer de Maria, ele não é mais um ser único no sentido pleno da palavra, pois agora ele pertence a uma raça inteira, tendo irmãos ligados por sangue e como ser humano que é, passa a ser mais um dos muitos seres humanos que existem, embora sem pecado. É também verdade, porém, que ainda seja único no sentido de comunhão com o Pai, no sentido de representar de forma plena ao Pai e de não ter pecado, já que de nenhum ser humano até aqui se poderia dizer que nele habitou toda a plenitude da divindade. Em tempo, a plenitude da divindade não se encontrou em nenhum ser humano que habitou na terra antes de Cristo, porque Deus não a tornou disponível a ninguém, ou porque não houve um ser humano que tivesse tal comunhão com Deus que tornasse possível recebê-la. Afinal, o problema estava em Deus ou sempre esteve nos seres humanos? Comente, pense nisso, lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.